Pessoal, vamos iniciar nosso terceiro trimestre e vamos falar sobre função do segundo grau. Esse conteúdo nós vamos dividir em algumas aulas. Nessa primeira semana nós vamos ter 2 aulas de funções do segundo grau, ok? Então vamos iniciar a aula 1. Nessa aula 1 nós vamos falar de forma geral o que vem a ser uma função de segundo grau. Lembra da equação do segundo grau? A equação do segundo grau era ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, certo? A função do segundo grau, quando ela pode ser escrita nessa forma, f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, onde a, b e c são números reais com a diferente de zero. O x pode ser qualquer número real. Tranquilo? Vamos fazer algumas observações aqui no quadro. Então, considere a função f de x igual a x ao quadrado menos 6x mais 5. Qual é o valor de a? A é igual a 1. E o b? O b é menos 6. E o valor de c é 5, o termo independente. Legal? Bom, vamos calcular a imagem de 2, o f de 2, e a imagem de 7, o f de 7. Como que a gente calcula a imagem de uma função? Substituindo o x pelo número que eu quero. Ok? No caso aqui, x igual a 2 vai ser 2 ao quadrado menos 6 vezes 2 mais 5, que vai dar menos 3. Aqui no segundo exemplo, f de 7 vai ser 7 ao quadrado menos 6 vezes 7 mais 5, que é igual a 12. Tranquilo? Então vamos finalizar esse quadro com a seguinte questão. Para que valores de x temos que f de x é igual a zero? Ora, f de x igual a zero quer dizer que x ao quadrado menos 6x mais 5 é igual a zero. Ou seja, temos que resolver a equação do segundo grau. X ao quadrado menos 6x mais 5 igual a zero. Resolvendo essa equação, seja por soma e produto ou pela fórmula de Bhaskara, eu vou chegar em x igual a 1 e x igual a 5. Tranquilo até aí? Tudo bem? Vamos seguir em frente? Vamos ver como que a gente pode construir o gráfico de uma função quadrática. Lembra como que a gente constrói o gráfico de uma função? Ora, para construir o gráfico de uma função, vamos dar aqui o exemplo x ao quadrado mais 2x menos 3. Primeira coisa é atribuir valores de x e calcular o y, construindo a tabelinha. Aqui nós vamos construir a tabelinha atribuindo os valores de x, menos 3, menos 2, menos 1, 0 e 1. E vamos calcular o valor de y utilizando a regra que define a função. Para x igual a menos 3, o y é menos 3 ao quadrado, mais 2 vezes menos 3, menos 3. E isso daí vai ser igual a zero. Para x igual a menos 2, y igual a menos 2 ao quadrado, mais 2 vezes menos 2, menos 3. Estou substituindo x por menos 2. Calculando, eu vou chegar em menos 3. Para x igual a 1, y é menos 1 ao quadrado, mais 2 vezes menos 1, menos 3. Calculando, vou chegar em menos 4. Para x igual a 0, o y vai dar menos 3. E, finalmente, para x igual a 1, 1 ao quadrado mais 2 vezes 1, menos 3, isso vai ser 0. Tranquilo? Então, vou marcar esses pontos no gráfico. O ponto menos 3 e 0, menos 2 e menos 3, menos 1 e menos 4, 0 e menos 3, 1 e 0. O gráfico dessa função vai ser a curva que passa por esses pontos. Essa curva eu chamo de parábola. Observe que um fator importante é o sinal do coeficiente A. Aqui ele é positivo. Quando A é positivo, a concavidade, a abertura da parábola vai estar voltada para cima. Legal? Vamos fazer mais um exemplo? Então vamos aqui o segundo exemplo. Y igual a menos x ao quadrado mais 4x menos 5. Observe, o A aqui é negativo. Depois nós vamos falar sobre isso. Vamos construir a tabelinha. Os valores de x aqui escolhidos são 0, 1, 2, 3 e 4. Para calcular o y, bom, vou usar a regra.
menos o zero ao quadrado, mais 4 vezes 0, menos 5, o y vai ser menos 5. Para x igual a 1, menos, o menos não está ao quadrado. 1 ao quadrado mais 4 vezes 1, menos 5. Isso daqui vai ser menos 2. Legal? Que aqui é menos 1. Porque 1 ao quadrado é 1, com o menos que tem fora fica menos 1. Agora, para x igual a 2, y vai ser menos o 2 ao quadrado, que é 4, mais 4 vezes 2, que é 8, menos 5. Isso vai ser menos 1. Legal? Para x igual a 3, menos o 3 ao quadrado vai dar menos 9, mais 12, menos 5. Isso daqui vai ser menos 2. E para x igual a 4, o y vai ser menos 16 mais 16 menos 5. Vai dar menos 5. Então, vou marcar os pontos no gráfico. 0 para x, menos 5 para y. 1 para x, menos 2 para y. 2 para x, menos 1 para y. 3 para x, menos 2 para y. 4 para x, menos 5 para y. Agora, vou ligar esses pontos. Ligando esses pontos, eu tenho a parábola que passa por esses pontos. Legal? Observe que, nesse caso, a parábola tem a concavidade voltada para baixo. A abertura está voltada para baixo. Isso sempre acontece quando A for negativo. Legal? Tranquilo? Com isso, nós já podemos resolver os exercícios no nosso livro didático. Não termina por aqui o nosso assunto. Assista as próximas videoaulas e bom estudo para vocês. Um abraço!